Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, que bom estarmos na presença do Senhor. Que surpresa boa! Eu estou muito grata a Deus por mais uma vez estar aqui reunido com os irmãos. Pastora, o tema da campanha é Salmo 20, né? Mas como esse salmo eu ministrei no mês passado, né, eu pedi ao Senhor uma direção e Ele me direcionou ao Salmo 27, que também está dentro do tema dessa campanha. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 27. Obrigada, irmão. Me ajuda aí. Vamos ler o Salmo todo? Todos acharam? Amém? Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Esse salmo por si só é uma pregação, né? Todas as vezes que eu li esse salmo, em diversos momentos da minha vida, eu fui muito edificada. Sem ao menos compreender o contexto que esse salmo foi escrito, eu fui muito edificada. E quando eu ministrei aqui no mês passado, sobre salmos, eu também li e meditei sobre esse salmo, e acabou que ele não entrou nas ministrações do mês passado, mas hoje o Senhor me deu a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos. O Salmo 27 é um salmo que a gente chama de salmo de confiança. Então, o salmista Davi, quando ele começa a escrever esse salmo, ele começa falando com muita confiança. Ele começa lembrando daquilo que Deus fez na vida dele, ele começa a dizer quem Deus é, ele começa a dizer que Deus é a luz, que Deus é a salvação, que Deus é a sua força. E aí até o versículo 6 ele vem com muita confiança falando sobre quem Deus é e sobre quem ele é em Deus, sobre o que ele já viveu com Deus. Mas a partir do verso 7 até o verso 12, esse salmo passa por uma modificação e ele passa de um salmo de confiança para um salmo de lamentação. A gente já ouviu falar aqui, inclusive no mês passado, quando eu estava ministrando sobre salmos, eu lembro que eu falei isso com a igreja, que os salmos de lamentação geralmente eram salmos
que eram escritos em momentos de muita dificuldade. Então, aqueles que eram os autores desses salmos, eles escreviam clamando, pedindo por um socorro, pedindo por um livramento. E quando eles finalizavam esse momento de oração, eles finalizavam com uma palavra de certeza, de confiança. Então, o Salmo 27 é um salmo que nós não temos informações sobre o porquê do salmista ter escrito ele. O que é que o salmista estava enfrentando no momento que escreveu esse salmo? Alguns vão dizer que ele estava sendo perseguido por Absalão. Alguns vão dizer inúmeras coisas, mas no fim das contas ninguém pode afirmar nada. A única coisa que nós sabemos é que ele começa esse salmo com um sentimento de muita confiança e ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, então de quem eu me recearei? E aí, quando ele diz que o Senhor é a minha luz e que o Senhor é a minha salvação, luz, ele está dizendo, no momento em que eu estou passando, o momento de dificuldade, o momento que parece obscuro, o momento que parece que eu não consigo enxergar solução alguma, e que talvez você hoje esteja enfrentando um momento parecido, onde tudo parece escurecer sobre as suas vistas, onde você não consegue enxergar uma saída. O salmista está dizendo assim: quando tudo parecer escuro ao meu redor, o Senhor será a luz que iluminará as trevas. Ele está dizendo: o Senhor é a minha luz no momento de escuridão. E mais, ele vai dizer: o Senhor também é a minha salvação. Ou seja, o Senhor é o meu escape. Se eu tenho em Deus a minha luz, e se eu tenho em Deus a minha salvação, de quem eu vou ter medo? Ele se pergunta: a quem temerei? Se eu tenho em Deus a minha luz e a minha salvação. Aí ele vai seguir: o Senhor também é a minha força. E se Ele é a minha força, de quem eu vou me recear? E aí, quando ele começa a se lembrar daquilo que viveu, ele vai dizer: quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, o que foi que aconteceu, igreja? Eles tropeçaram e caíram. Olha que coisa linda, ele começa dizendo: Deus é a minha luz, é a minha salvação e é a minha força. E aí, do nada, ele começa a se lembrar de um momento de guerra que ele viveu, onde os inimigos estavam vindo ao seu encontro para comerem a sua carne, porque eles não vinham para brincar. Quando um exército chegava no portão de uma cidade, as pessoas que estavam lá dentro ficavam com muito medo, com muito pavor, porque a coisa era muito séria. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que houve um momento em que os inimigos vieram ao seu encontro para comerem a sua carne, para devorarem, para acabar, para destruir. Mas quando isso aconteceu, o Senhor, aquele mesmo que é a luz, que é a salvação e que é a força, foi o mesmo que interviu no meio da guerra. Ele interviu no meio da guerra e fez com que aqueles homens tropeçassem e caíssem. Se eles tropeçaram e caíram, eles chegaram até Davi? Ele está dizendo: houve um momento em que talvez ao meu ver não haveria solução, não haveria saída, mas o meu Deus foi a intervenção no meio da guerra. Ele é a intervenção no meio da guerra que você está vivenciando hoje. Não fazemos parte de um exército, não estamos lutando contra homens. Nós fazemos, aliás, parte de um exército, mas do exército do Senhor. Não estamos lutando contra homens, nós estamos lutando contra o mundo espiritual. E independente da luta que você esteja passando, enfrentando hoje, o Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui para ministrar na nossa vida. Ele é a intervenção no meio da guerra. O inimigo pode tentar, ele pode até querer devorar a sua carne, acabar, destruir com tudo o que o Senhor planejou para a sua vida, mas Ele é a intervenção no meio da guerra. Ele quebra o arco, corta a lança, Ele queima os carros no fogo, Ele aquieta toda a guerra. Aí quando ele lembra disso, o coração dele se enche de esperança. Ele vai falar assim: então,
baseado no que eu já vivi, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra contra mim se levantasse, eu confiaria nele. Gente, isso aqui é uma coisa muito tremenda, porque eu fico olhando para o que o salmista está falando nesse momento, e eu fico imaginando o que é que ele poderia estar enfrentando quando escreveu esse salmo. Mas o que me chama muita atenção é a dependência que ele tem em Deus quando ele escreve isso. Ele está dizendo, o exército pode me cercar, eu vou confiar. A guerra pode se levantar contra mim, eu vou confiar. Mas por que é que ele está dizendo isso? Porque ele vai se lembrar daquilo que ele já vivenciou com Deus, ele vai se lembrar de quem Deus é na vida dele. E quando ele se lembra, o coração dele se enche de esperança. No versículo 4, ele vai dizer, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha só, ele começa falando sobre confiança, ele lembra daquilo que já viveu, novamente ele fala sobre confiança, e agora ele vai dizer aquilo que o coração dele almeja. O coração dele não almeja viver apenas para viver, o coração dele almeja viver para estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. O coração dele almeja viver, o coração dele clama por livramento, não para viver aquilo que ele quer, não para viver da maneira que ele acha que deve viver, mas o coração dele almeja permanecer vivo em meio à guerra, porque ele quer vivenciar tudo que ele puder vivenciar na presença de Deus. E eu lembro que em um dos salmos que eu ministrei no mês passado, inclusive eu falei sobre isso. Para quê? E por quê? Qual é a motivação do seu coração quando você clama a Deus por algo? Porque tudo que Deus faz em nós é para glorificação e honra do nome dele. Quando o salmista diz, Senhor, me livra, me guarda, ele não vai dizer só porque ele quer estar vivo, mas ele quer viver para Deus. Ele quer viver para a glória de Deus. Ele quer viver para estar na presença de Deus todos os dias. Ele diz todos os dias da minha vida. Aí no verso 5 ele vai dizer assim, porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Pavilhão, aqui quando a gente vai procurar as traduções, vai dizer abrigo. O que ele está dizendo é que no dia da adversidade, a presença do Senhor será para ele como um abrigo. No dia da adversidade, além da presença do Senhor ser como um abrigo, ele vai dizer, o Senhor me esconderá no seu abrigo. No dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Talvez você não esteja entendendo o que é que está acontecendo, o cenário que você está vivenciando, que você está contemplando hoje. Algumas vezes o Senhor nos tira de algumas coisas para nos esconder. Talvez você não esteja entendendo, mas o Senhor... Irmão, abaixa um pouquinho para mim esse som aí, por favor. Do teclado. Só um pouquinho só. A gente às vezes não entende. Deus mexe aqui, tira alguém daqui, coloca aqui, tira você daqui, coloca lá. E aí você começa a pensar, meu Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor, Ele te esconde no dia da adversidade. Algumas vezes Ele te esconde para te proteger, porque você não consegue ver o que é que vem ao teu encontro, mas Ele sabe. Às vezes você quer estar em evidência em alguma coisa e o Senhor está te escondendo. Ele sabe o porquê que Ele está te escondendo. E no dia da adversidade, que os nossos corações estejam nele, que nós nos apeguemos a Ele, porque nesses momentos, eu hoje vim para cá pensando inclusive nisso,
Eu vim pensando na quantidade de pessoas que estão ao nosso redor, vivenciando perdas, luto. A quantidade de pessoas que a gente conhece, não está no gibi, gente, que perderam muitos parentes, muitos entes queridos. As pessoas estão passando por um momento de muita dor, por um momento de muita perda. O que é que sustenta uma pessoa após passar por tantas perdas assim? É a presença. Aleluia. Ai de nós se não for a presença. Então, se você chegou aqui hoje angustiado, aflito, atemorizado, se você chegou aqui hoje enfrentando alguma dificuldade desse tipo, eu quero te convidar nessa noite a refletir nisso. Que você se esconda nessa presença. Que você esteja nessa presença, porque no dia da adversidade, Ele vai te colocar sobre uma rocha. Ele vai te colocar sobre uma rocha. Rochas são altas, rochas são firmes. Ele está dizendo, quando você estiver fragilizado, Ele será a tua força. No dia que você estiver atemorizado, Ele te tira do lugar do medo e te coloca sobre uma rocha. E aí o salmista, ele vai dizer, quando isso acontecer, no dia da adversidade, quando Ele me puser sobre uma rocha, a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aí eu pergunto para você, ele já vivenciou aquilo que ele almejava vivenciar, gente? Ele já tinha alcançado a vitória dele? Se esse é um salmo de oração, ele já estava vivenciando o que ele gostaria de vivenciar, sim ou não? Não. Ele não estava vivenciando ainda. Mas ele já estava afirmando. Ele não estava vivenciando ainda, mas ele já estava dizendo, o Senhor me guardará, o Senhor me protegerá, o Senhor me colocará sobre uma rocha, e quando isso acontecer, eu cantarei louvores ao Senhor, oferecerei sacrifícios de júbilo ao Senhor. Ele não está vendo nada acontecer, mas ele está crendo. E a fé é isso. E a fé é exatamente isso. O que Deus disse para você, muitas vezes é completamente o oposto do que você está vivendo. Para pensar aí. Na palavra que Deus te deu e naquilo que você está vivendo hoje. Nem chega perto. Se você olhar para o hoje, você vai falar, meu Deus, como é que eu vou chegar ali onde Deus falou que eu vou chegar? É fé. É dependência. Quando a gente se põe como dependente do Senhor, a gente entende que não importa se é para a direita, se é para a esquerda, se a gente não conhece, se a gente não sabe, não sei para onde eu estou indo, mas eu estou indo porque eu creio naquele que guia os meus passos. É isso que o salmista está dizendo. Olha, ainda não aconteceu nada, mas eu creio que Ele vai fazer. E quando Ele fizer, eu cantarei louvores ao Senhor. Cantarei louvores ao Senhor. Aí você pode parar para pensar aí onde você está sentado. Ele não estava passando por nenhum momento legalzinho, não. Mas ele estava afirmando que ele iria viver. Aí quando chega no verso 7, acontece uma mudança aqui. Porque o salmista que chegou até aqui, até esse momento, cheio de esperança, cheio de fé, no verso 7 ele começa a se desesperar. Aí ele diz assim, ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. E aí ele vai dizer, o Senhor foi a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ele veio com muita fé. Mas chega um momento que a humanidade do salmista vai falar mais alto. E aí ele começa
a se desesperar, porque o que ele está vivendo, mais à frente a gente vai ver aqui, que ele está vivendo um momento de falsas testemunhas. Levantaram falsas testemunhas contra ele. E aí a sua humanidade vai falar mais alto. E quantas vezes isso acontece na nossa vida também? Às vezes a gente vem a semana toda para o culto. A gente ora, a gente clama, a gente crê, a gente diz, vai acontecer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir, eu creio que o Senhor vai fazer, mas aí chega um momento que a nossa humanidade fala mais alto. E ninguém é super-homem nem mulher maravilha. Todos nós passamos por momentos assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quantas coisas Davi viveu com Deus? Quantas guerras ele passou e venceu? Guerras contra homens e guerras contra si mesmo. Ele venceu tantas guerras e tantas lutas, mas chega um momento em que ele se desespera, a humanidade dele fala mais alto e ele começa a clamar. Mas quando ele começa a clamar, ele não clama como quem não crê. Ele clama dizendo, o Senhor me ajudou outras vezes, me ajuda agora novamente. Senhor, o Senhor foi o meu socorro outras vezes, seja o meu socorro agora novamente. E aí você, de repente, pensa, Deus conhece o meu coração, Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe o que eu estou precisando, Ele sabe que eu acordei, que eu fui trabalhar, que eu ouvi palavras ruins hoje, que me desanimaram. Ele sabe de tudo que acontece na minha vida, mas Ele quer ouvir você falar. O Senhor sabe tudo o que acontece na sua vida, mas você já abriu a sua boca para dizer? Você já abriu a sua boca para dizer que você precisa de socorro, que você precisa de ajuda? O salmista, nesse momento, ele vai se despir daquela capa de quem confia muito, que no momento ele não está confiando tanto. E ele vai mostrar a sua humanidade para Deus. Ele vai dizer, Senhor, eu confio, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas nesse momento eu estou fragilizado. E a única coisa que eu consigo fazer é pedir socorro. E se talvez a única coisa que você consiga fazer hoje é pedir socorro, o Senhor te trouxe aqui para te dizer, peça socorro. Peça socorro. Diga para Ele o que você precisa. Diga para Ele o que o teu coração sente. Diga para Ele o que de fato está passando aí dentro. O que é que está te angustiando. O que é que está te atemorizando. O que é que está te desanimando. O que é que está minando as suas forças. Ele quer que você diga para Ele, que você seja sincero. Quando Ele vai dizer isso para Deus, Ele diz assim também, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. A gente não pode afirmar que ele foi desamparado pelo pai e pela mãe. Mas alguns vão dizer que o que o salmista está expressando aqui é que quando o socorro terreno, quando a ajuda natural não foi capaz de suprir a necessidade dele, ele entendeu que mesmo na ausência do socorro terreno, ele teria em Deus o socorro e o escape que ele precisava naquele momento. E talvez você esteja vivenciando algo parecido. A ajuda terrena, o auxílio natural, aquelas pessoas, ele vai falar meu pai e minha mãe, ou seja, as pessoas que estão mais próximas de mim. A minha mãe que me gerou, se ela, ainda que ela, que me gerou, que amamentou, que cuidou de mim, que me criou, se ela me abandonar, ele está dizendo, ainda que isso aconteça, o Senhor me recolherá. Ele está num momento de desespero, mas ele entende que ainda que essa ajuda terrena falte, há uma ajuda no céu que jamais falha. Há um socorro no céu que jamais falha. O Salmo 20, né, que é o tema dessa campanha, ele fala sobre confiança em Deus. E é isso. O salmista começa confiando, ele
em um momento, tem a sua humanidade falando mais alto, o medo falando mais alto, mas logo ele entende, no meio da oração, ele entende que em Deus ele tem o socorro que ele precisa. E em Deus nós temos tudo o que nós precisamos. O socorro que você precisa está nele. O escape que você precisa está nele. Ainda que as pessoas que você mais ama, que você mais espera que te ajudem, não possam te ajudar nesse momento. Existe um socorro nessa noite. Existe um socorro que jamais falha, que nunca falhou. Não falhou no passado. Não falha no presente, não vai falhar no futuro. Ele está no controle de todas as coisas. E aí ele vai dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois eles levantaram falsas testemunhas contra mim e respiram crueldade. Essa é uma parte que me chama a atenção, porque o salmista vai afirmar que ele está passando por um momento de calúnia, são falsas testemunhas que se levantam contra ele, mas quando ele pede socorro para Deus, ele pede a Deus uma coisa: que o Senhor o ensine o caminho e que o Senhor o guie pela direita, pela vereda direita, e ele vai dizer: por causa dos meus inimigos. Ele basicamente está dizendo assim: eu não sei como agir nesse momento em que se levantam falsas testemunhas contra mim. Então, Senhor, nesse momento que eu não sei como agir, me ensina o teu caminho. Me ensina por onde eu tenho que ir, o que é que eu preciso fazer. Talvez, vivenciando falsas testemunhas, você poderia ficar nervoso. Você poderia querer se justificar. Você poderia querer ir lá e falar: olha só, eu não quero que você fale isso aí. Tomar satisfação, né, pastor? Não, eu não quero que você fale isso aí sobre mim, que isso não é verdade. Não, mas isso não é verdade. Eu não sou isso que você está falando. E aí a gente entra numa guerra que não é nossa. Sabe o que o salmista está fazendo? Ele não foi lá para se justificar sobre as falsas testemunhas que se levantaram contra ele. Ele não foi lá para dizer que ele não era nada daquilo. Ele não foi lá para tentar limpar o nome dele. Ele não foi lá para tentar fazer nada com a própria força. Ele vai orar e ele vai dizer: Senhor, nesse momento eu não sei como agir, mas eu te peço, me guia, me orienta pelo caminho correto, porque eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, por favor, não faça com as suas próprias forças. Se você entrou aqui hoje buscando em Deus uma resposta, a resposta é essa: não faça nada com as suas próprias forças. Espere de Deus a orientação para que você dê cada passo que você precisa dar. Porque nele nós temos vitória. Mas se nós formos com a nossa própria força, não dá certo. E aí ele vai seguir, depois que ele fala de confiança, depois que ele pede socorro, depois que ele se lembra quem Deus é, ele vai seguir e vai dizer bem assim: eu teria perecido sem dúvida, se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Se não fosse a fé que eu tenho em Deus, eu sem dúvidas teria perecido no meio dessa dor e no meio dessa dificuldade. E esses dias eu, inclusive, ministrei em uma igreja que eu estava falando sobre esse salmo. E eu estava citando um autor que tem da psicologia, que ele diz que quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. O que ele quer dizer com isso é que a pessoa que encontra um propósito de vida, que encontra um sentido para a sua vida, ela é movida por esse propósito. E por isso, ela é capaz de suportar quase qualquer dor, quase qualquer dificuldade, quase qualquer... Ele diz quase, mas quando a Bíblia fala que nós podemos suportar as coisas, ela não diz que nós podemos suportar quase qualquer coisa. Ela diz que nós podemos todas as coisas.
quando o salmista está dizendo, se eu não cresce, eu teria perecido, ele está dizendo basicamente o que esse teórico da psicologia, me permitam dizer, veio bem depois para falar. É que o propósito de vida do salmista e o sentido da vida dele estava em Deus. E estando em Deus, ele pode suportar qualquer coisa. Estando em Deus, eu e você podemos suportar. Eu e você podemos vencer. Porque quando as nossas forças se esgotam, o Senhor do céu envia para nós o renovo. O Senhor do céu envia para nós o escape. Você talvez tenha entrado aqui hoje desanimado, abatido, desesperado, preocupado. O Senhor está dizendo, se eu for o seu motivo de vida, se eu for o teu propósito de vida, e se você crê em mim, você não vai perecer. Não vai. E aí ele vai terminar o salmo com uma palavra para si mesmo. Eu acho muito maneiro isso, gente. É que ele... É uma coisa muito linda, né, pastor? Olha, ele começa falando sobre confiança. Ele tem um momento de dificuldade que ele fica com medo e ele fala para Deus que ele está com medo mesmo. Ele pede para Deus o socorro. Mas aí, de repente, ele termina essa oração. E lembra que eu falei que o Salmo de Lamentação geralmente termina com uma palavra de certeza? Ele termina essa oração dizendo para si mesmo. Ele vai dizer, espera no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Coloca a mão no teu peito aí onde você está. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, coloca a mão no seu peito. Eu sei que nós estamos vivendo dias muito difíceis. Eu sei que nós estamos enfrentando momentos onde a gente se encontra muito fragilizado, muitas das vezes. A gente chora, a gente se desespera, a gente ora, a gente pede a Deus socorro. Às vezes a gente não sabe nem o que fazer e qual vai ser o próximo passo que a gente precisa dar. Mas existe uma palavra que o Senhor quer que esteja guardada no meu e no teu coração nessa noite, e eu vou falar e você vai repetir. Diga, espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que você saia daqui com essa palavra no seu coração. A esperança em Deus nunca nos decepciona. Esperar no homem pode nos decepcionar. Esperar na ajuda terrena pode nos decepcionar, mas esperar em Deus, não. A espera no Senhor nunca nos decepciona. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a entregar ao Senhor nesse momento, assim como o salmista fez, assim como ele entregou aquilo que estava causando medo, aquilo que estava angustiando ele. Eu quero te convidar a entregar ao Senhor nesse momento tudo que está te angustiando. Você não vai sair daqui com o seu coração da maneira que está. Você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui com as suas forças revigoradas, porque o Senhor está nesse lugar e aonde o Senhor está, alguma coisa precisa acontecer. Começa a entregar para Ele nesse momento. Senhor, eu quero apresentar a Ti a Tua igreja nessa noite. Eu te peço que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua igreja seja alcançada, Senhor, seja renovada. Ó Deus, o Senhor contempla os nossos corações e sabe das nossas necessidades. Ó Senhor, o Senhor sabe aquilo que o Teu povo tem pedido, tem clamado a Ti. Eu te peço que seja nessa noite a nossa luz, que seja também a nossa salvação, que seja, Deus, a nossa força. E que no dia da adversidade o Senhor nos esconda na Tua presença. Que o Senhor nessa noite, ó Pai, nos faça sentir bem de perto o Teu cuidado, ó Deus. Que os nossos corações, Senhor, sejam revigorados hoje. Que o Teu povo saia daqui, ó Deus, confiando que mesmo em meio a tantas coisas e dificuldades, o Senhor permanece no controle de tudo.
O Senhor não saiu do controle. O Senhor permanece sendo o mesmo. O Senhor ainda é o Deus que ressuscitou mortos. O Senhor ainda é o Deus que curou enfermos. O Senhor é o Deus que libertou aqueles que estavam endemoniados. O Senhor é o Deus que cuidou do seu povo no deserto. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas. O Senhor é aquele que cuida do teu povo. Oh, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Quando o nosso pai, a nossa mãe, quando toda ajuda terrena nos desampararem, assim como o salmista declarou, nós queremos declarar que nós cremos que mesmo desamparados pela ajuda terrena, nós seremos amparados pelo teu auxílio. Ó Deus, o Senhor é a nossa força. Ó Senhor, o Senhor é o nosso auxílio. Ó Deus, o Senhor é aquele que socorre o teu povo no dia da adversidade. Ó Senhor, o Senhor é aquele que não deixa os nossos pés vacilarem. O Senhor é aquele que firma os nossos passos. O Senhor é aquele que não deixa que as nossas pernas vacilem, porque o Senhor mesmo será a nossa força quando os nossos pés falharem. Oh Senhor, eu te peço, alcança o teu povo nessa noite, e que nós saiamos daqui com essa palavra no nosso coração, crendo que se o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa força, nós não temos por que temer. Glória ao teu nome, Senhor. Assim como o salmista declarou, nós queremos declarar que nós cantaremos louvores ao Senhor. A realidade presente pode não parecer nem um pouco que isso vai acontecer, mas nós não estamos sendo guiados pela realidade, nós estamos sendo guiados pela fé. E é pela fé que eu profetizo sobre a tua igreja, que haverá um novo cântico nos lábios do teu povo, que haverá cânticos de alegria, que haverá cânticos de júbilo nos lábios do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém.